amiga, tudo bem com você? Pega aí a lição da escola sabatina e nós estamos nesse trimestre estudando sobre o livro de Gênesis, isso mesmo. E nessa semana é a lição número 8, que tem o título A Promessa. O verso principal está em Gênesis capítulo 24, verso 1, e diz o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Nesta terça-feira, nós temos o título, vamos estudar sobre a morte de Sara. Você pode pegar a sua Bíblia aí e nós vamos ler principalmente Gênesis capítulo 23, que fala sobre esse relato histórico. O interessante é que a lição ela vem trazendo, lá em Gênesis 22, capítulo 22, verso 23, relata o nascimento de Rebeca, que seria a futura esposa do filho deles, que era Isaque. E depois também conta um pouquinho mais para frente, né, a morte de Sara, e mostrando que futuramente o patriarca Abraão teria uma nova esposa chamada Quetura, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 25. Então, nós vemos essas ligações históricas dentro do contexto de Gênesis. Mas qual que foi a função do relato da morte e sepultamento de Sara? E aí vem a pergunta, no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Quando você lê o texto aí em Gênesis 23, a gente percebe que a morte e o sepultamento de Sara na terra de Canaã, ela morreu e foi sepultada na terra de Canaã. Indicavam que Deus cumpriria a promessa de dar a terra, ou essa terra, à descendência de Abraão. E você vê o contexto que Sara morre logo depois daquele episódio anterior que nós vimos, quando o filho Isaque é levado pelo pai ao Monte Moriá para fazer o sacrifício. E a lição vem comentando um pouquinho disso. Talvez Sara tenha ficado um pouco comovida e isso talvez tenha feito algum mal para ela. Mas o interessante é que o relato diz que Sara morreu logo na sequência. E ela também já estava bem velha, bem idosa já, né? Ela já estava com 127 anos quando ela veio falecer. Isso está relatado em Gênesis capítulo 23, verso 1. E o interessante é que Sara é a única mulher do Antigo Testamento que tem a sua idade mencionada e ela passa a ser o centro da história nesse momento. E agora então, nós vamos ver que a morte de Sara e o sepultamento de Sara, quando Abraão foi lá e comprou aquele pedaço de terra ou terra ali para sepultar Sara, na verdade, além de comprar para sepultar a sua esposa, ele também estava garantindo e se estabelecendo naquela terra para dar continuidade e também até mesmo cumprir a promessa que Deus havia estabelecido. Ou seja, Abraão estava comprando aquela terra para o sepultamento, mas também ele estava comprando para estabelecer sua geração. Então a gente vê que tem tudo a ver as ligações ali quando a gente começa a ver a história. Que Deus abençoe você, continue estudando, está sendo muito bom. Grande abraço e fique com Deus.